E aí pessoal, tudo bem? Como prometido, eu voltei hoje para falar sobre os documentos necessários para a aplicação do visto de procura de trabalho em Portugal. Antes de tudo, eu vou pedir para vocês, por gentileza, que se inscrevam no meu canal, porque isso me ajuda muito. E também clique no gostei, porque isso ajuda o algoritmo do YouTube mostrar o meu vídeo para outras pessoas que também têm interesse em solicitar esse visto. Para quem não me conhece, meu nome é Jonas, tenho 27 anos, sou natural de Brasília e estou imigrando para Portugal com visto de procura de trabalho. Hoje eu vou falar um pouco para vocês como foi o procedimento de solicitação do visto e também os documentos necessários para se solicitar esse visto. Primeiramente, eu entrei no site da VFS, verifiquei a documentação necessária, eles possuem um checklist que mostra toda a documentação necessária, porém, além disso, tem uma documentação que eles pedem que é fora desse checklist, que é algumas coisinhas adicionais que eu vou comentar aqui nesse vídeo, o que me pediram, não o que é, mas o que me foi pedido. A priori, entrei na VFS, foi bem no começo do visto, então ainda tinha muitas vagas disponíveis, fui lá, agendei um atendimento presencial porque eu achei mais confiável, porque eu tinha um pouco de receio de mandar o meu passaporte via correio, mesmo sabendo que ele voltaria via correio, mas dá um medinho. E a gente tá com vontade de chegar lá, de ver como é que funciona, de falar com as pessoas, né? Eu acabei preferindo ir pessoalmente. Então agendei com uma semana de diferença, juntei toda a documentação, adquiri a passagem de retorno, que é uma das necessidades do visto, vou explicar um pouquinho mais pra frente, e fui. Então vamos lá. O primeiro documento que se encontra no checklist da VFS é o formulário de solicitação de visto. O que é o formulário de solicitação de visto? É um formulário que você vai preencher com todos os seus dados pessoais e também com a sua intenção de ir a Portugal. Então você vai colocar lá qual é a sua intenção. Sua intenção é de tirar o visto de procura de trabalho. E aí ele pede alguns dados do seu passaporte, dados pessoais seus. Eles pedem também qual é o país que você vai entrar na União Europeia. Na verdade, no espaço Schengen, né? Então, o segundo item do checklist da VFS são duas fotos 3x4. É o que a gente já conhece normalmente, é uma foto 3x4 com um fundo totalmente branco. Essa foto, inclusive, é a foto que vai sair no seu visto, porque o visto ele vem com a fotinha ali, além da foto do seu passaporte, tem também a foto no visto. É simples, uma foto 3x4 simples. O terceiro item do checklist é o passaporte. Então, o passaporte ele precisa ser enviado ou via correios ou entregue na VFS pessoalmente. Quarto item da lista da VFS, ele não se aplica aos brasileiros natos ou naturalizados. Por quê? Ele é um comprovante de situação regular no país, ou seja, os estrangeiros que residem no Brasil precisam comprovar que eles estão aqui legalmente, ou por meio do RNE, ou qualquer outra forma que comprove que eles estão em status legal no território brasileiro. Próximo item da lista é o seguro de viagem válido. Aí que começam bastantes controvérsias. Eu ouvi falar que, por exemplo, em Salvador, foi em Recife, acho que foi em Salvador, eles não estavam aceitando o PB4. O que é o PB4? Brasil e Portugal, como são estados irmãos, possuem diversas parcerias entre eles, e uma delas é o fato de o brasileiro poder ser atendido no sistema de saúde público deles e vice-versa. Isso também acontece com a Itália e com mais um outro país que eu não me recordo. Então o PB4 ele precisa ser solicitado via gov.br, que é solicitado ao Ministério da Saúde brasileiro. Então você vai entrar no gov.br, vai pedir o seu PB4 e vai informar que você está indo a Portugal. Na foto do PB4 você pode também utilizar ou pagar, na verdade, um seguro de saúde de 4 meses, que é o tempo mínimo do visto, que é 120 dias. Então você pode também ou usar o PB4, que é gratuito, porém demanda tempo, ou você pode pagar um seguro de saúde privado. Como eu solicitei antes do visto de procura de trabalho estar ativo, o meu demorou 3 dias úteis, porém hoje em dia está demorando bastante tempo porque está aumentando a demanda de pessoas solicitando, né? Então uma saída para isso, para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, seria pagar o seguro privado. Eu fiz uma pesquisa por alto, estava dando em volta de R$ 1.500, R$ 1.600. O próximo item da lista é o certificado de registro criminal. É aquele nada consta da Polícia Federal, que você vai puxar com seu CPF, o seu nome completo, o nome dos pais, informando que nada consta no seu nome. Só que repare, a Polícia Federal ela fornece esse documento com validade de 90 dias. Porém, a VFS pede que esse documento seja emitido nos últimos 30 dias. Por que? Eu não sei, mas eu imagino que seja pelo fato de o visto durar em média 60 dias para ser aprovado. Então, se você tem uma documentação que dura 90 dias, se você aplicar após os primeiros 30 dias, você já vai reduzir esse período. Então, o seu certificado de registro criminal,
ele vai deixar de valer antes mesmo do seu visto ser aprovado. Por isso que eles pedem que esse espaço de tempo seja nos primeiros 30 dias, porque os outros 60 será o tempo que vai estar sendo analisado na embaixada. E aí esse documento é o único que ele precisa ser apostilado. Por que ele precisa ser apostilado? Porque o que acontece? O seu documento, ele chega lá na embaixada e eles vão precisar verificar a veracidade do seu documento, porque é um documento que você pode simplesmente falsificar. Então eles precisam verificar a veracidade do seu registro criminal. Então, quando você vai no cartório e fala que quer apostilar esse documento em Haia, os funcionários eles precisam verificar que esse documento é um documento válido e verídico. Então, eles vão apostilar e vão atestar que realmente é um documento válido, para quando chegar lá na embaixada, eles não precisarem mais fazer nenhum tipo de ação em relação a isso, entendeu? Um outro documento que é também solicitado no checklist é o requerimento para consulta de registro criminal em Portugal. É uma solicitação e uma autorização para que as autoridades portuguesas façam uma pesquisa no seu nome lá em Portugal, se você tem algum registro criminal, assim como você fez pela Polícia Federal aqui no Brasil. É a mesma coisa, só que feito em Portugal e é eles que vão fazer. Bem, o próximo documento é a carta de intenção justificando seus motivos porque quer ir se mudar a Portugal. É uma carta simples, você vai se apresentar, meu nome é Jonas, blá blá blá, tenho experiência nisso, aquilo, outro. Sou formado nisso, tenho interesse de imigrar para Portugal para trabalhar nessa área, blá blá blá. Vou ficar em tal hotel, minha intenção é criar raízes nessa área. Se não der certo, eu me mudarei para essa área. É a sua explicação pelo seu motivo de querer se mudar para Portugal. Cria uma coisa sua, escreva você mesmo, fala eu quero isso, porque eu tenho interesse de adquirir essas experiências. Você vai mostrar que você tem interesse de residir no país deles. O próximo item da lista é a cópia do título de regresso ao país, que nada mais é do que a passagem de retorno ao país. Ah, Jonas, por que eles pedem essa passagem de retorno sendo que eu estou indo morar em Portugal? Eu não vou voltar, vou gastar dinheiro à toa e blá blá blá. Gente, entendam, a gente está lidando com outro governo. A gente não está lidando com o governo brasileiro. Eles querem saber que se você não conseguir um trabalho durante esse período de visto, você tem como voltar ao Brasil. Já pensou, você passa os 4 meses lá e aí acabou o seu dinheiro, você não conseguiu emprego. Como é que você volta ao Brasil? Ou você vai pedir ajuda à embaixada brasileira, ou você vai pedir ajuda às autoridades portuguesas porque você não tem nem onde comer, onde residir, nem onde dormir. Eles querem se precaver em relação a essa possibilidade. Aí uma alternativa para esse título de regresso ao país seria uma documentação de uma pessoa lá em Portugal te convidando para poder ir. Por exemplo, uma pessoa que seja residente ou um português que vai lá, eles têm que ir em cartório lá, fazem uma autenticação, se responsabilizar por você, eles têm que comprovar a renda que precisa ser comprovada para o visto, e aí essa pessoa se responsabiliza por você. Vou falar a verdade, vi pessoas sendo cobradas passagem de retorno com essa documentação, mesmo tendo essa documentação. Eu me preocuparia já em ter preparado pelo menos dinheiro para poder ter essa passagem de retorno ao Brasil. E aí vem o próximo item da lista, que é o comprovativo de disponibilidade financeira. O que é o comprovativo de disponibilidade financeira? O governo português ele pede que você comprove que possui 3 vezes o salário mínimo português. Quanto que é esse valor? O salário português hoje está aí por volta de 760 euros por mês. Vezes 3 dá o valor de 2.280 euros. Então esse é o valor que você precisa comprovar em sua conta para poder dar entrada ao visto de procura de trabalho. E aí o que acontece? Eu apliquei só com o extrato do meu mês, não precisei comprovar nenhum tipo de extrato referente aos 3 últimos meses, mas eu venho percebendo que estão solicitando agora. Quando eu apliquei não solicitaram, mas agora está sendo solicitado 3 meses de extrato. Não está escrito no checklist, mas está sendo solicitado pela embaixada. E aí o último item dessa lista vem a sua manifestação de interesse em trabalhar em Portugal. A manifestação de interesse é uma manifestação de interesse feita no IEFP. O que é o IEFP? É o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal. O que é essa manifestação de interesse? Você vai ter que entrar no site do IEFP e solicitar a sua declaração para o visto de procura de trabalho. Lá você vai informar quais são as experiências profissionais que você tem e também vai informar com o que você quer trabalhar em Portugal. Ah, Jonas, eu não tenho nenhum tipo de experiência profissional. Não tem problema, você vai informar que você não tem nenhum tipo de experiência, mas vai informar com o que você quer trabalhar, porque você tem que manifestar o seu interesse em trabalhar em Portugal. É um dos itens requeridos para esse visto. Não se esqueçam que é um item bastante importante. Na minha declaração eu solicitei em um domingo e tive a resposta dela em uma terça-feira. Veio por e-mail um documento assinado. E agora eu vou falar um pouco sobre os documentos que não estão no checklist, mas que me foram solicitados em um e-mail da VFS quando eu perguntei quais eram os documentos necessários. Uma das documentações foi o meu imposto de renda do ano de 2022. Eu tive que entregar para eles o meu imposto de renda.
Ah, Jonas, mas eu não tenho imposto de renda porque eu não estou dentro da cota que precisa declarar imposto de renda. Simples, você vai procurar no Google uma declaração que comprove que você não tem necessidade de declarar o imposto de renda. É uma coisa a próprio punho mesmo que você assina. Não é que a Secretaria da Fazenda vai te fornecer esse documento. Não, você mesmo vai assinar e falar que você não tem necessidade de declarar imposto de renda. A segunda documentação que me solicitaram foi a reserva de hotel. Quando eu apliquei, não tinha necessidade de aplicar os 120 dias de hotel. Eu, em novembro, reservei somente 21 dias e coloquei na minha carta de intenção que eu pretendia alugar algum quarto, um apartamento, alguma coisa do tipo. E funcionou. Tô com visto em mãos. Uma outra documentação que eles não me pediram, mas eu preferi colocar, foram os meus 3 últimos contra-cheques. Que eu achei interessante demonstrar para eles que eu tinha da onde que estava vindo minha renda. Eu tinha como comprovar de onde que esse valor que estava na minha conta está vindo. E aí eu juntei toda essa documentação, coloquei na minha pastinha. No dia do meu agendamento presencial na VFS, me apresentei na recepção, falei que eu estava tirando o visto de procura de trabalho para Portugal e me entregaram a senha. Antes de eu ser atendido, estava sendo atendido um rapaz que não era brasileiro, então a documentação dele exigia uma comprovação a mais, né? Então talvez por isso tenha demorado um pouco mais. Mas chegou a minha vez, a moça me chamou, entrei na sala dela, sentei. Muito simpática, assim, a gente fica com medo da VFS achando que é aquele monstro todo, mas eu achei tudo positivo, a simpatia foi grande, o atendimento foi bem feito, e aí ela começa a conferir os documentos, ela confere pra ela não fala pra você que tem a documentação errada, se isso tá errado, alguma coisa do tipo tá errado. Pra isso você tem a possibilidade de pagar pra eles fazerem o seu formulário de solicitação de visto, que eu fiz eu mesmo, mas eu preferi pagar pra ela conferir, e no final eu percebi que não tinha nada de errado, ela só riscou uma coisinha pra poder dizer que fez alguma coisa para ganhar uns 74 e 64 e ficou nessa. Então ela juntou toda a documentação, demorou um pouquinho porque ela foi colocando na ordem dela, não, a ordem que me solicitaram na checklist não foi a mesma que ela colocou, mas aí uma coisa dela, não estou dizendo para vocês não colocarem nessa ordem, coloquem sim na ordem que foi colocada no checklist. E aí eu esperei um tempinho e ela protocolou os documentos. Eles dão um número de localização. Isso foi no período da manhã. No período da tarde, eu recebi um e-mail da VFS informando que a Embaixada de Portugal havia recebido meus documentos. E aí eu fui olhar pelo número de localizador que eles me deram para poder saber como é que estava o processo de andamento do meu visto e percebi que eles já atualizam lá que o meu visto estava na Embaixada de Portugal. E aí que entra o que eu expliquei no meu vídeo anterior, que foi o tempo de espera para o visto, né? Apliquei para o visto no dia 18 de novembro, o visto foi recebido na embaixada no mesmo dia. No dia 29 de novembro eu recebi a notificação informando que o visto havia entrado em análise. E aí esperei. Dia 22 de dezembro eu recebi uma solicitação para poder enviar o comprovante de regresso ao Brasil. Já estava anexado à minha documentação inicial, mas como pediram, eu enviei novamente. No dia 23 eu recebi um retorno da VFS falando que eles receberam essa documentação. No dia 10 de janeiro, a VFS mandou aquele e-mail automático informando que eles receberam o resultado do meu visto da Embaixada de Portugal. E aí aquela loucura, né? A gente não sabe se foi aprovado, se não foi aprovado, porque eles não informam. E aí, 11 de janeiro, o passaporte chegou à minha residência com o visto de procura de trabalho aprovado. Já com o CEF agendado, o visto inicia no dia 7 de março de 2023. Então, no dia 8 de maio, já tá agendado minha entrevista no CEF. A minha entrevista vai ser em Porto, que é onde também eu irei residir. A gente já tem apartamento lá, já tem tudo certinho. E é isso, pessoal. A ansiedade tá grande pra espera do embarque, né? Estou tentando ser paciente para não ter muita ansiedade também, né? Peço por gentileza que vocês se inscrevam aqui no canal, porque eu vou postar vídeos com mais frequência, eu vou informar para vocês como é que tá o meu andamento de imigração. Também me sigam lá no Instagram, onde eu posto coisas mais frequentes, muito mais frequentes do que eu posto aqui no YouTube. Muito obrigado e boa sorte na aplicação do seu visto.